atendemos cerca de 70 projetos de configuração de REINF nos nossos clientes, né? E dentre esses clientes tivemos vários que inclusive fizeram parte aí do projeto piloto da Receita Federal, né? E isso de fato nos traz um diferencial porque conseguimos ser pioneiros não somente em relação à ferramenta, mas também em diversas soluções, porque realmente as dúvidas só vêm quando você já está fazendo a entrega da obrigação acessória. E poder contar aí com um braço de consultoria para fazer a análise crítica dos registros que estão sendo entregues também é algo muito importante nos dias de hoje, porque a Receita Federal hoje faz a parte dela em que diz respeito à compliance e tem reforçado bastante a questão de penalidades, né? Então, hoje, dentro da FH, a gente tem esse braço e tem a preocupação aí de estar realmente abraçado com o cliente e garantindo o seu compliance. Eu vou começar aqui mostrando para vocês uma apresentaçãozinha. Só um minutinho. Para a gente falar um pouquinho dessa obrigação acessória nova. Então, vamos iniciar o nosso bate-papo aqui falando a respeito da obrigatoriedade da REINF, né? O legislador, ele estabeleceu 3 prazos distintos em relação à obrigatoriedade, né? Então, nós temos 3 ondas aí para a entrega da REINF. A primeira, né, ou o primeiro grupo de empresas, que são as empresas com faturamento superior a 78 milhões de reais, que já iniciaram sua entrega em 1º de maio de 2018. Tá? E todas as demais empresas vão ingressar agora a partir da competência de novembro de 2018. Né? Quando a gente fala de competência novembro de 2018, quer dizer que a entrega da obrigação será realizada em dezembro, tá? Mas relativo à competência de novembro de 2018. E teremos ainda um terceiro grupo aí no próximo ano, 2019, né, que ingressará em maio do ano que vem, que são os entes da administração pública. Então, aí nós temos 3 períodos, né, maio de 2018, pessoal que já está entregando, o segundo grupo iniciando agora em 1º de novembro de 2018 e o terceiro grupo em maio de 2019. O que é a grande confusão que gera aí em relação ao segundo grupo, né, que entra no mês de novembro, né? A grande dúvida é porque o legislador colocou o termo demais contribuintes, né? E aí vem a pergunta, né, se os optantes do Simples Nacional fazem parte desse grupo de demais empresas. Fazem sim, tá? A Instrução Normativa 1701, ela e a sua alteração, ela não dispensou o optante do Simples da entrega, né? O que a gente tem que observar é que os optantes do Simples não têm as retenções, né, do imposto de renda e tampouco das contribuições sociais retidas na fonte. Quando eu falo contribuições sociais retidas na fonte, eu estou me referindo àqueles 4,65%, né, quando você tem aquisição de serviços, né? Então, tem aquela suminha lá de 3 contribuições, né, contribuição social, o PIS e a COFINS, né, que somatizam o percentual de 4,65%. Os optantes do Simples, eles não têm essa restrição, né? Então, em relação a elas, existe a dispensa. Porém, em relação à contribuição previdenciária, não. Né? Os optantes do Simples também têm a retenção do INSS, então eles também estarão obrigados à REINF. Que particularidade que a gente tem em relação à legislação vigente, né? O parágrafo 2º do artigo 2º da Instrução Normativa 1701 de 2017, ele menciona que existirá um ato específico do Comitê Gestor do Simples Nacional que irá estabelecer condições especiais para o cumprimento, né, aí da REINF pelos optantes do Simples, né? Isso não aconteceu até agora, tá? Então, possivelmente tenhamos aí, nos próximos dias, alguma manifestação do comitê, né, que pode tanto mencionar alguma postergação, como pode dar as diretrizes, né, operacionais para a entrega dos optantes do Simples, tá? Portanto, não existe dispensa para optantes do Simples Nacional. Que obrigações acessórias vão ser substituídas pela REINF? É importante a gente colocar aqui para vocês e lembrar que a REINF ela não opera sozinha, né? A REINF ela opera juntamente com o E-Social e os dois em conjunto vão gradativamente substituir a DIRF, né, o bloco P da FD Contribuições, a GFIP e o CAGED, né? Em relação à DIRF, tá? A DIRF, nesse primeiro momento, a gente não terá substituição dela. Por quê?
A Receita Federal, por enquanto, só está exigindo a informação das retenções das contribuições previdenciárias, né? Então, a parte de retenção de IR, contribuições sociais retidas na fonte, CSRF ou PCC, como a maioria das empresas chamam, ele ainda não está contemplado na entrega da REINF. E por quanto, né, isso não acontecer, ainda teremos DIRF em relação a esses tributos, né? Já a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, que então era informada no bloco P da FD Contribuições, ela já está dentro da REINF, portanto, quem começa a entregar a REINF passa a fazer a declaração dessa contribuição dentro do registro do R2060, né, e aí não tem mais que preencher o bloco P da FD Contribuições. E o GFIP e a CAGED são obrigações relacionadas aí ao E-Social, né? Então, o E-Social vem e substitui essas duas obrigações. E gradativamente, né, no momento em que a Receita Federal estabelecer um prazo definitivo para a informação do IR das contribuições sociais retidas na fonte, elas também não estarão mais na DIRF, e sim dentro da REINF. Periodicidade, quando enviar? A REINF é uma obrigação mensal, tá? E as empresas têm que enviá-la até o dia 15 do mês subsequente à realização dos eventos, ao fato gerador, né? Então, se eu tenho uma competência agora ingressando em novembro, eu vou estar entregando no próximo mês, que é dezembro, especificamente no dia 15. Detalhe, aqui é importante, existem muitas dúvidas em relação ao dia, né? Porque a instrução normativa, ela deixa explícito dia 15, e o calendário da Receita Federal, quando você vai lá na agenda tributária, ele também traz o dia 15, né? Então, nos dá a sensação de que haveria uma suposta postergação na entrega, quando esse dia cai em dia não útil, né? Só que isso não é uma verdade, tá? O item 4.4 do Manual de Orientações da REINF, ele menciona a necessidade de antecipação quando essa data não for dia útil bancário. Então, se dia 15 cair num sábado, estaremos entregando no dia 14, que é a sexta-feira. Se cair num feriado, vamos antecipar para o primeiro dia útil anterior. Isso é uma dúvida muito grande, e para o pessoal que entrou aí na primeira onda de maio, houve muitas dúvidas, até por conta desse calendário aí que a gente tem no site da Receita Federal, que ele deixa explícito dia 15, tá? Então, como existe a informação no Manual de Orientação, o ideal é a gente seguir a antecipação, ainda que o Manual de Orientação não possa ser recepcionado como uma legislação, tá? Mas é uma orientação da Receita e serve de argumentação para ela exigir a entrega da obrigação nessa data, né? Podendo, inclusive, aplicar penalidades relacionadas ao atraso. O que vamos informar na REINF, né? Que tributos que eu devo informar na REINF, né? Então, nós temos aí o imposto de renda retido na fonte, colocamos aí postergado, porque nesse primeiro momento, como eu já comentei com vocês, a Receita ainda não está exigindo essa informação, né? Está exigindo apenas as contribuições previdenciárias. Mesma coisa para contribuições sociais retidas na fonte, tá? Existem algumas notas técnicas da REINF, que também é interessante que o contribuinte dê sempre uma olhadinha lá no ambiente do SPED sobre essas orientações técnicas, e lá consta que a divulgação sobre os prazos desses dois tributos aqui seja efetuada ainda no final, até o final do primeiro semestre, né? Como nós já estamos aí em meados de outubro, acreditamos que isso deva acontecer realmente nos próximos meses aí, né? Até porque imaginamos que a Receita Federal queira, em 2019, estar com 100% das obrigações dentro da REINF, para que em 2020, né, não haja a necessidade da DIRF. Porém, isso ainda não é uma informação oficial da Receita, mas acredita-se que, para não quebrar, né, não ter duas entregas lá em 2020, já que em 2019 nós vamos ter duas entregas, né, vamos ter aí o convívio ainda da REINF com a DIRF, acreditamos que a Receita realmente defina alguma coisa aí no final de 2018, tá, para melhorar esse cenário para 2020, na verdade. Temos que informar as contribuições previdenciárias sobre a receita bruta, tá? Para quem ainda tem a CPRB, ela vai estar dentro do registro 2060 da REINF. E temos aí todas as contribuições previdenciárias relativas aos serviços tomados e prestados aí que envolvam a cessão de mão de obra, né? Então, toda vez que eu tenho cessão de mão de obra,
eu tenho a necessidade de retenção do INSS, e aí eles vão estar sendo declarados na REINF, nos registros 2010 para os serviços tomados e no registro 2020 para os serviços prestados. Em seguida, a gente já vai mostrar a tabela para vocês e também o conteúdo de cada registro, tá? Quando a gente fala aí nas contribuições previdenciárias de serviços tomados e prestados, a gente deve lembrar que isso abrange também a contribuição das agroindústrias e dos produtores rurais, tá? E também as retenções de associações desportivas e daquelas empresas que promovem esses eventos para essas associações. Importante aqui, como eu falei anteriormente, a relação entre REINF e E-Social. Isso gera bastante confusão também, né? Porque no E-Social nós temos aí as retenções de folha de pagamento, né? Então, as empresas declaram ali todos os eventos aí de folha de pagamento no E-Social, não é na REINF, tá? E na REINF a gente tem todas as retenções de aquisições e prestações de serviços e contribuição previdenciária sobre a receita bruta, né? O que elas têm em comum, né? As duas obrigações somadas aqui, elas vão gerar por automaticidade a DCTF Web, que também é uma nova obrigação, né? É uma obrigação aí que o pessoal está conhecendo agora, e que também traz uma porção de dúvidas aí. Quero crer que a gente acabe aí no futuro fazendo só um evento, aí um webinar só sobre DCTF Web. O fato é que você, quando preenche, você não preenche, na verdade, sua DCTF Web, né? Ela já vem preenchida, você acessa ela no ECAC, né? E quando você entra ali no ambiente da DCTF Web, ela já traz os valores de recolhimento aí das contribuições previdenciárias, né? Gerando, inclusive, um único DARF para recolhimento, né? Então, hoje o DARF já sai pela DCTF Web, tá? Com algumas possibilidades também de ajuste de valores ali no site. Então, a minha DCTF Web não está com o valor correto, não está com o valor que eu apurei. O que eu devo fazer? Você tem que verificar se o teu erro é um erro, uma divergência de folha de pagamento. Se for de folha de pagamento, vai ter que retificar o seu E-Social. Se for um erro aí relacionado à aquisição ou prestação de serviços, vai ter que verificar lá na sua REINF. Uma dica que fica aqui nesse sentido, pessoal, sempre que você conclui o envio da REINF, você tem o registro de encerramento, ele emite um arquivinho em PDF onde é possível conferir os valores. Então, você consegue verificar se o que você enviou para o site da Receita está de acordo com o que você apurou aí na sua empresa, né? Então, é sempre importante verificar para, se puder, de forma imediata, fazer a correção, né, realizá-la para não ter que ficar aí com uma contingência para o futuro. Lembrando sempre vocês que quando a gente fala de DCTF e DCTF Web, a gente tem a mesma velocidade ou até uma velocidade maior em relação ao DCTF Web para notificações da Receita Federal, né? Hoje mesmo na DCTF manual, né, a gente sabe que enviou, né, pouquíssimo tempo depois, se houver algum conflito com o pagamento, com o código de receita, a gente já recebe lá uma notificaçãozinha no ECAC, né? Por isso que é importante ter o cuidado aí no manuseio do ECAC e sempre ter aí um analista, uma pessoa que tenha conhecimento a respeito de notificações, a respeito de obrigatoriedade, de confissão de dívida, mexendo nessa caixa, né? Muitas empresas acabam disponibilizando acesso aí para muitos colaboradores em função da segmentação das atividades aí federais, e muitas vezes alguém acaba lendo uma notificação e não passando aí para a área fiscal e acaba se descobrindo que ela existe quando já está aí na véspera de realizar a resposta, ou realizar um pagamento ou a correção aí para evitar penalidades, né? Então, se isso já era muito sério antes do E-Social e antes da REINF e da DCTF Web, agora, com o advento de todas essas obrigações, isso tem que ser bem mais criterioso dentro das organizações, tá? Lembrando que DCTF mesmo, a DCTF normal, ela não é a mera cópia de um DARF, né? A gente escuta muito isso aí em cliente, né, que coloca muitas vezes pessoas inexperientes para realizar a entrega dessa declaração, que é apenas uma cópia do DARF. Não, a DCTF, ela é a confissão de dívida do contribuinte, né? Então, é algo que tem que ter realmente alguém bem preparado, realizando o preenchimento e realizando aí as conciliações, né, tanto da parte fiscal com a parte contábil, né, como entre as obrigações, né, para garantir o compliance aí da sua empresa. Registro, né, aí nós temos uma foto, né, uma fotografia
do próprio manual de orientações, tá? É uma foto bem explícita de todos os eventos possíveis dentro da REINF, né? Nós temos aqui o registro 1000 e 1070, né, que são os registros iniciais. Aqui a gente tem aí os eventos periódicos e temos também os eventos que não são periódicos, que vão ser entregues apenas quando ocorrer, né, o fato gerador. Para ficar um pouquinho mais claro, eu vou para o segundo desenho aqui, e aí vamos explicar cada um deles aqui, né? Esse também é um desenho que vem lá do manual de orientações do contribuinte e traz assim um esclarecimento bacana sobre a forma de um quadrinho, né? Então, o que nós temos lá? Evento inicial de tabela. Registro 1000. Registro 1000 é onde constam os dados cadastrais do contribuinte, ok? Então, esses dados cadastrais você não precisa enviar todo mês, né? Você envia uma única vez, né, com os dados da sua empresa, e só vai realizar uma alteração se existir alguma mudança de endereço, alguma mudança realmente nos dados que constam nesse registro, né? Do contrário, você vai colocar aí, por exemplo, o pessoal que vai iniciar agora na segunda onda, né, vai colocar ali a vigência inicial 1º de novembro de 2018 e vai lá preencher a data final como 31/12/9999, né, para que ele possa estar abrangendo aí diversos períodos, né? E pode também colocar um período menor. Existem empresas que inicialmente aí na onda de maio optaram por fazer mensal esse registro, né? Então ela colocava início de vigência 1º de maio e final de vigência 31 de maio. Por quê? Porque no início, né, da primeira onda aí, realmente a Receita ainda tinha alguns problemas aí para reabertura de períodos, então acabava sendo mais fácil, né, fazer a entrega mensal, né? O pessoal achava que isso evitaria um problema maior e seria mais simples estar contemplando isso no registro mensal. Porém, a gente que tem acompanhado aí a obrigação desde maio, a gente pode afirmar para vocês que os problemas que existiam já não persistem, tá? E fica muito mais fácil se você entregar uma única vez. Tá? Até porque aí você não precisa ter a preocupação se esse registro já existe para que você possa iniciar os demais, tá? Porque é uma sequência. Esses dois primeiros registros, o 1000 e o 1000 aqui, se você não tiver a entrega dele, ele já nem permite a entrega dos demais, tá? E o 1070 também é um registro que deve ser enviado aí logo após o R1000, contemplando aí a tabela de processos administrativos judiciais. O que são esses processos administrativos? São aquelas empresas que têm alguma liminar ou alguma discussão, né, para pagamento dessas retenções. Então, você tem que informar aí no registro 1070 o que você tem na sua empresa, né, que tipo de processo que é, né, para que a obrigação entenda que você tem uma determinada suspensão e não calcule ela, né, não leve isso para todo esse TF-Web a título de recolhimento, ok? Depois, mais adiante, eu vou dar uma explanadinha aqui sobre alguma particularidade que a gente tem aqui em relação à alteração desse registro, porque você pode ter um processo hoje que não é válido daqui 2 meses, né? Pode haver uma decisão, né, depois do trânsito em julgado, que pode modificar o cenário da tua entrega. Tá? Então, esses 2 registros, você tem que, de fato, considerá-los como iniciais e tem que entregá-los anteriormente aos demais, né? Um, porque é o dado cadastral, é o que abre, né, a possibilidade da tua entrega, e o outro é porque diz algumas condições aí a respeito de possíveis dispensas que você tenha de recolhimento ou suspensões. Em seguida, a empresa vai começar a fazer a entrega ali dos eventos periódicos, né, o que tem mês a mês. Então, nós temos aí o primeiro registro, que é o registro 2010, relativo ao INSS aí dos serviços tomados, que envolve cessão de mão de obra. Temos aí o registro 2020, que também é de INSS, porém aí é relativo aos serviços prestados. Importante que vocês verifiquem se a empresa tem serviços prestados, né, porque isso vai possibilitar o abatimento, né, do valor devido aí pelos serviços adquiridos, tá? Registros 2030 e 2040 relacionados a associações desportivas, então são bem específicos, como também o registro 2050, né, que o 2050 é relativo aí à comercialização da produção de produtor rural, né, e também pertinente à agroindústria.
Temos também aí o registro 2060, esse sim, que é o que eu comentei com vocês, que substitui a informação lá do bloco P da FD Contribuições, né, e passa a ser feito aqui dentro da RINF. E aí temos ainda aqui a descrição do registro 2070, que ainda não está sendo recepcionado aí pela Receita Federal, não está sendo exigido, né, pela Receita Federal, melhor dizendo, né. Então, esse aqui a gente aguarda aí uma manifestação ainda no final aí desse semestre, acerca de quando terá início essa obrigatoriedade. Registro 2098, tá? O 2098 vocês vão utilizar quando houver necessidade de retificação, né? A RINF é uma obrigação que ela é bacana porque ela tem começo, meio e fim, né? Então, quando você finaliza a entrega, você faz o fechamento do evento, né? Dos eventos periódicos aqui com o registro 2099. Fechou significa que aquela obrigação está ok, né, e que em tese não seria mais mexida. Houve a necessidade de retificação, entrou uma nota em atraso lá, que era do período que você já entregou, vem, reabre com o 2098, informa o que ficou faltando e fecha novamente aí o registro e finaliza a tua retificação, né? Você pode fazer isso várias vezes, não, lógico que não é o recomendado, porque isso, qualquer obrigação acessória hoje, quanto mais você tiver retificações, mais você chama a atenção do fisco aí para sua empresa, e a gente ressalta que no caso da RINF isso fica muito evidenciado, né, dentro do controle da Receita Federal, né, tanto quanto qualquer outra obrigação do SPED, mas essa ela tem um visual bem detalhado por conta da informação aberta das notas fiscais, né, então o ideal é realmente trabalhar aí a questão cultural da empresa. A gente sabe que é muito difícil, né, principalmente quem tem muitos estabelecimentos, o pessoal aí do segmento, né, o pessoal do varejo, né, às vezes tem alguma dificuldade aí em implementar uma cultura nova, né, quando a gente fala de um universo muito grande de lojas, de redes e de canais de venda, né, mas tem que existir um trabalho sim da empresa para tentar minimizar a chegada dessas notas aí em atraso, né, até porque a RINF, como vocês viram, ela é uma obrigação que tem dois lados, né? Tanto você que está adquirindo o serviço vai prestar informação, como quem está prestando o serviço também. Então, existe uma facilidade aí da Receita cruzar rapidamente as informações, né? Se houver alguma divergência em relação à informação de quem presta e de quem toma, certamente a gente vai ter aí uma notificação. E aqui, só para falar aqui dos eventos não periódicos, aí, temos aí as informações dos tributos consolidados por contribuinte, né, o registro 5001, né, após o envio de todos os eventos, e temos também a opção de estar excluindo eventos pelo registro 9000. Então, a Receita, de fato, ela pensou em todas as possibilidades, né, tanto na possibilidade de você alterar o registro, o R1000 e o 1070, quando você tiver alguma alteração, mudança aí do teus dados cadastrais, ou então um trânsito em julgado de algum processo, como também a possibilidade de você excluir um evento integralmente, tá? Pelo registro R9000. E como eu falei para vocês, sempre no finalzinho lá da entrega, vocês têm a possibilidade de visualizar o total, né, de tudo que vocês enviaram. Então, é bem interessante sempre conferir, né, não só fazer o envio. Hoje em dia a gente faz tudo muito a toque de caixa, né, em função dos prazos, e porque agora a gente tem várias obrigações aí caindo com o mesmo vencimento, a gente acaba não voltando para conferir. Então, é interessante voltar e fazer uma checagem, até pela agilidade que a Receita vai ter de conferir essas informações. Aqui, só para reforçar para vocês, saiu aí uma nota orientativa a respeito da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, né? Porque em setembro agora de 2018 aí teve uma alteração aí de legislação retirando algumas atividades da desoneração da folha, né? E ocorreu que algumas tiveram aí uma decisão judicial favorável para continuar com esse regime de tributação, né? Que é um regime que favorece muito realmente essas empresas. Então, quem tem aí a decisão judicial favorável, ele vai conseguir entregar na RINF sim, porém ele vai ter que adequar lá os códigos aos códigos genéricos dessa nota técnica, porque os códigos oficiais que vinham sendo utilizados até agosto, eles não vão mais servir para essa entrega. Então, tem que atentar aí para utilizar esses códigos que estão aparecendo aí na telinha. Isso aqui é uma informação também interessante, sempre a Receita Federal
divulga essas notas técnicas. Se vocês entrarem no ambiente do SPED, vocês vão conseguir verificar todas elas simultaneamente. Então, sempre que está saindo alguma coisa nova aí, a gente tem procurado também disponibilizar para os nossos clientes, né? E essa aqui é uma delas. Então, se você puder sempre dar uma olhadinha, uma passeada pelo site lá do SPED, você vai esporadicamente ver alguma nota técnica, uma nota orientativa a respeito de alguma alteração da REINF ou alguma possibilidade diferenciada de entrega. Sempre a Receita vai estar disponibilizando por esse canal. Falando um pouquinho de alteração e retificação. Alteração somente para o registro R1000 e o R1070, que é o que eu comentei com vocês, dados cadastrais e vigência de processos judiciais. Todos os demais registros só podem ser alterados via retificação. Tá? Então, tem que reabrir lá o período e efetuar o envio das informações, contemplando os dados que vocês querem alterar. Situações sem movimento, o pessoal questiona bastante a gente também aí sobre situações em que a empresa não tem movimento a ser enviado, né? Nesse caso, então, a empresa vai estar entregando apenas, além, lógico, do dado cadastral, o fechamento, né, o registro de fechamento dos eventos periódicos, né, destacando que não tem aí nenhum fato gerador, né? Se essa situação persistir durante vários períodos, né, basta você enviar nesse primeiro período e no ano que vem, né, vamos dizer, janeiro de 2019, você entrega novamente lá um fechamento demonstrando que não tem movimento, e aí não precisa ficar entregando em fevereiro, março, abril, o resto do ano, não somente janeiro de cada ano. Caso a empresa passe a ter movimento, né, a partir do mês que tiver movimento, ela começa aí a realizar a entrega. Aqui também temos uma nota orientativa, porque num primeiro momento aí de vigência da DCTF Web, o pessoal estava enviando o registro de fechamento e os valores, essa informação de que era sem movimento não estava sendo carregada pela DCTF Web, né? Aí a Receita Federal divulgou aí uma nota orientativa mencionando que é preciso informar tanto lá no e-social o evento 1299 também como sem movimento, né? Como se ele não tivesse ali nenhuma informação. E essas duas informações, né, o S1299 e o R2099 lá com a informação sem movimento, que iam carregar a situação aí para a DCTF Web, né? Isso é para estar corrigido já nessa versão nova aí da REINF 1.4, isso não deve acontecer mais. Tá? E também a gente tem um link, se vocês forem no site da Receita Federal, hoje existe uma cartilha acerca da DCTF Web e também tem um rol de perguntas e respostas, onde a Receita disponibilizou um link também para que o contribuinte faça seus questionamentos e tenha uma resposta mais rápida acerca de algo que ele não esteja conseguindo informar, né? Claro que isso exige um cuidado, né? Quando você envia informações lá para a Receita, tem que se ter um cuidado, né, com a forma que você está questionando. Mais perguntas, às vezes, como essa, acerca de algum problema, de algum problema de transmissão, né, de mensageria, isso não é um problema que vai te trazer alguma contingência, né? Então, isso é possível de você questionar lá por esses links. Forma de envio e necessidades. Tá? Existem muitas dúvidas, né? Como a REINF, ela é uma obrigação acessória do Sistema Público de Escrituração Digital, né? Então, ela, de certa forma, se assemelha à SPED de contribuições, ao SPED fiscal, né? FD, ICMS, PI, a ECD, ECF. O pessoal estranha um pouco o fato dela não ter um validador, né? Não ter um programa PVA. Isso dificulta um pouco a vida do contribuinte, porque o contribuinte acaba tendo que ter, né, uma ferramenta própria, né, que faça algumas análises e que garanta que aquela entrega está de acordo com o layout da Receita, que está no formato correto, né? Então, hoje você não tem a figura de um PVA ali para trazer aquelas mensagens de erros de estrutura ou até mesmo alguns erros básicos fiscais, né, de alíquota, alguma coisa assim. Então, realmente, quando você está fazendo a entrega da REINF, você está fazendo no escuro se você não fizer um compliance interno anteriormente à entrega oficial. Tipo do arquivo, né? São arquivos no formato XML, tá? Então, é o mesmo formato da nota fiscal eletrônica que vocês vão enviar. E requer também
a necessidade de certificado digital. Sempre que a gente estiver falando de uma obrigação do sistema público de escrituração digital, a gente vai estar falando de entrega com utilização de certificado digital. E aqui a gente ressalta para vocês o seguinte, né? Nós temos duas validações, na verdade, quando da entrega dessa obrigação, né? Uma é no momento que você faz o envio, né? Ele conseguir fazer a mensageria entre a tua empresa e a Receita Federal. E a outra validação que vocês devem checar é testar lá, verificar a abertura desse XML, ou dependendo do nível de mensageria do teu sistema, se a transmissão foi feita corretamente. Muitas vezes você envia o XML e o envio acaba acontecendo, mas o sistema da Receita retorna para você uma mensagem de que foi transmitido com erro, né? Então, ele te faz o favor de avisar, né, que você fez uma entrega incorreta, né? Quando isso acontece, é necessário proceder com a retificação. E as empresas, a gente vê que elas não percebem, muitas vezes, essa questão da entrega com erro, né? Hoje, as ferramentas da FH, né, a gente consegue visualizar, né, se teve a transmissão com erro ou não, né? E isso facilita um pouco a vida do contribuinte, porque quando você não tem nenhum sistema para te avisar e você tem que abrir o XML, fica muito difícil a percepção. Até porque o XML, ele não é um texto como a gente está vendo nessa apresentação, ou como a gente vê no site da Receita Federal, né? A gente ainda não está habituado a olhar para o XML e ver uma fotografia de fácil leitura, né? Ao contrário disso, quando a gente olha aquele monte de combinados numéricos, parece que a gente não enxerga mais nada, a gente não enxerga nem que campo que a gente está verificando. Claro que, né, o pessoal aí do ramo de informática, e nós que somos uma empresa aí também focada em tecnologia, a gente acaba tendo especialistas que conseguem realmente olhar, mas o dia a dia do contribuinte, de quem está fazendo essa entrega, não é esse, né? Então a gente não consegue visualizar de uma maneira imediata, né? Mas se você abrir o XML, quando é transmitido com erro, ele aparece lá o em processamento, ele aparece alguma mensagem lá que torna possível você verificar que não está escrito sucesso, então não teve êxito na entrega. É importante que você sempre verifique aí se isso está acontecendo ou não, para proceder com a retificação quando for necessário. Certificado digital, né? É necessário apenas um certificado digital, mas é obrigatório, você não consegue fazer a entrega sem o certificado digital. E aí a gente tem uma exceção à regra aí, né, que é o microempreendedor individual, né, o MEI, e aqui também não está explícito, mas as empresas que têm menos que 3 funcionários, elas podem gerar um código de acesso no portal da REINF, né? Como a gente tem aquele pessoal que tem declaração de imposto de renda pessoa física, né? Nem todo mundo adquire um certificado digital, né? Mas a Receita Federal possibilita que você gere um código de acesso para conferir a sua declaração de imposto de renda. O mesmo acontece aí para o microempreendedor individual e para as empresas que têm aí menos que 3 empregados, né? Elas podem aí estar gerando um código de acesso, né? Para fazer todo o processo de envio e acompanhamento. A Receita Federal, inclusive, divulga que futuramente existirá um portal específico para a REINF, onde o contribuinte conseguirá resgatar aí as informações enviadas, né? Por enquanto, isso ainda não está funcionando, né? E a gente acredita também que isso só aconteça posteriormente à terceira onda, né? Quando nós tivermos aí todos os contribuintes, até porque a questão desse portal não está nem disponível para teste, e isso também, né, está mencionado lá no rol de perguntas e respostas da REINF, da Receita Federal, né? Então, a própria Receita aí está dizendo que ainda não está disponível nem para teste, então quer dizer que ainda está um pouco distante essa realidade. Possivelmente a gente tenha somente a partir da terceira onda. Particularidades aqui, falando um pouquinho das empresas que têm processo administrativo judicial, tá? Nesses processos aí, geralmente as empresas informam lá dados, né, sobre ações aí que ainda não transitaram em julgado, né? Quando isso acontece, vocês vão perceber que esses indicativos, eles não alteram o valor calculado na REINF, né? O que existe lá é a possibilidade da empresa informar qual é o valor devido e o que está suspenso, né? O que eu não tenho que recolher daquilo que é devido, né? Por isso que é bem importante preencher corretamente esse registro, né? Porque se você não colocar essa informação no registro 1070, o restante, né, os demais eventos, quando você for informar aí
a parte de serviços tomados e serviços prestados, a própria obrigação ela não faz a leitura, ela não reconhece essa suspensão, então ela pode calcular por automaticidade lá algum valor devido. Então ela é uma declaração com poucos registros, mas onde os mesmos conversam entre si, né? Existe um cruzamento de informações ali entre os próprios registros da obrigação de um mesmo período. Acontecendo aí um indicativo 90, que seria uma decisão aí que já transitou em julgado a favor do contribuinte, né? Quando isso acontece, você tem uma decisão a favor, é um pouco mais fácil, né? O próprio sistema permite que você informe qual que é o valor devido, né? Considerando, ou se não há valor devido, considerando essa decisão final. Se houver mudança do indicativo, né, você tinha só o processo e de repente tem uma decisão favorável, vai ser suficiente você ir lá alterar o evento, né, mudando o indicativo, mencionando que é 90 que transitou em julgado, e aí ele vai permitir realmente que você apresente a informação de acordo com a decisão. Se for um evento desfavorável, aí pode haver a necessidade de você enviar um novo registro 1070, né? Porque você vai ter que informar o fim da validade daquele processo que estava suspendendo a exigência daquele crédito por parte da Receita Federal, né? Aí você vai mencionar qual foi a data de decisão e, ao mesmo tempo, lá simultaneamente vai estar enviando aí os eventos que possuem implicações relacionadas aí a esse processo, né? Sempre casando o 1070 com o registro, né, que você tem aí o débito. Se, né, ainda considerando aí a questão da decisão transitada em julgado for desfavorável, a gente tem que ter um cuidado aí, porque a data da decisão ela pode não coincidir com a data da vigência dos seus efeitos, né? É por isso aí que tem que ter o cuidado de analisar bem e verificar a informação que vocês vão colocar lá no registro 1070, né? Porque aí, conforme essas datas, vocês vão ter que informar a data da decisão, né? E separar disso. Uma coisa é a data da decisão, outra coisa é o início do efeito da vigência, né? Porque a depender aí do efeito da vigência, vocês vão ter que fazer a correção aí das informações prestadas na REINF. Penalidades, né? Esse é um dos questionamentos que a gente mais recebe aí em relação à obrigação, né? Porque o pessoal não encontra aí informação específica na legislação de REINF sobre penalidades. De fato, né, a legislação da REINF não traz uma multa específica, mas a gente tem que lembrar que ela é uma obrigação acessória federal e que ela se enquadra nas penalidades, nas mesmas penalidades lá da FD Contribuições, né, nas mesmas penalidades das obrigações federais aí, que é, na verdade, uma legislação antiga, né? Na verdade, a gente tem o artigo 57 da medida provisória 2158 de 2001, que vem sendo alterado ao longo do tempo, né? Desde de 2007, quando teve início toda a questão do sistema público de escrituração digital, né? E aí tivemos uma mudança bastante significativa em 2013 dessas penalidades, né? Pela Lei 12.873. Então, hoje aí nós temos aí uma multa variando entre R$500 e R$1.500 por período para não cumprimento do prazo. Lembrando que este valor menor de R$500, a gente está falando de empresas aí do lucro presumido ou empresas que estão iniciando suas atividades. Quando eu estou falando de empresas maiores aí do lucro real e as demais empresas que não são presumidas nem que estão iniciando suas atividades, eu estou falando de uma penalidade de R$1.500 por período. Isso aqui é preocupante, né? Porque, lógico, quando você fala de R$500, R$1.500 para uma empresa menor, ela é significativa. Mas quando você fala de uma empresa que fatura milhões de reais, às vezes ela tem a sensação de que, puxa vida, vou entregar em atraso, né? Porque R$1.500 por período, no momento, para mim é relevante outra prioridade, eu vou deixar passar isso aqui. A gente reforça aqui para vocês que essa penalidade aqui é apenas para não cumprimento de prazo. Se existir informação inexata ou incompleta, aí nós temos uma penalidade maior, que é de 3% sobre o valor das operações. Então, o que a gente tem que tomar cuidado também quando a gente fala de não cumprimento do prazo, ou vou enviar de qualquer jeito, agora só para retificar depois eu vejo, a gente tem o risco de cair nesse 3% do valor das operações. Então, se você tiver uma situação que você já visualiza, né, estou fazendo a minha entrega hoje, mas eu sei que eu tenho que retificar amanhã,
Então, faça depressa, né, para tentar não cair nesse valor de 3%, porque uma coisa é uma operação de R$ 100, outra coisa é uma operação de valor maior, né. Então, as grandes empresas têm que tomar muito cuidado aí com essa questão das informações inexatas, né. Hoje, até por questões aí de configurações de sistemas e mudança de sistema, e até pelas outras obrigações que a gente tem, né? Veja que hoje, nos meados do dia 15 de cada mês, né, fora, né, as obrigações estaduais e municipais que as empresas possam ter, só no âmbito federal a gente tem praticamente o vencimento da REINF, o vencimento da DCTF-Web, e temos também aí uma proximidade, né, da FD Contribuições, que está sempre aí por essa data, entre 14 e 16, né. Então, às vezes, na pressa, as pessoas acabam, quando não tem, às vezes também muita movimentação de retenções, acabam deixando essa daqui, elencando essa para retificação, né, entrega o contribuições e deixa essa aqui por último. A partir da vigência da DCTF Web, isso é um risco, né? Porque vocês percebem que vocês não vão conseguir entregar a DCTF Web. Né? Se vocês não fizerem a REINF e o E-Social, vocês não conseguem ter informações lá na DCTF Web de forma correta. Então, isso aqui já digo para vocês, já de antemão, a experiência que a gente tem tendo aí desde maio de 2018 tem gerado bastante divergência, bastante discussão aí do pessoal de folha com o pessoal do fiscal, né? Brigando aí para anteciparem as entregas, para que possa existir realmente uma atividade de compliance, né, para que o RH possa conferir informações e também para que o fiscal consiga fazer isso de uma maneira antecipada, né, visando aí sempre minimizar risco e não ter tantas notificações, né, porque senão a gente acaba tendo que colocar uma pessoa exclusivamente para verificar aí notificações. Então agora a gente vai abrir um espaço aí para dúvidas, né, de maneira geral é isso. Lógico que o tema é muito amplo, né? A gente gostaria até de poder se estender mais, mas a gente também sabe que os nossos clientes e o pessoal que está aí no link também não conseguiria ficar muito tempo aí discutindo com a gente o tema. Então, a gente gostaria aí de abrir para vocês um espaço aí breve para estar entrando aí em alguma dúvida, né? Tem bastante gente já, né? Quero ver, vamos ver aqui se a gente tem algum questionamento. Vamos falar um pouquinho aqui de R1000, tá? O pessoal está aqui questionando R1000, que informação que eu devo colocar se minha empresa está começando suas atividades antes do início previsto na legislação, né? Então, muitas vezes ali o que acontece? Regra geral, né, o início da vigência é maio para o primeiro grupo, maio de 2018 e novembro de 2018. Mas vamos supor que você está no segundo grupo e sua atividade não começou no mês de novembro de 2018. Você começou em dezembro ou janeiro de 2019. Então, se você começou aí em janeiro de 2019, o seu período inicial é janeiro de 2019, até porque você não tinha sua atividade lá no mês de novembro. Só tomar cuidado, né, gente, porque uma coisa é você não ter a movimentação, né, mas a sua empresa já existir aí em termos societários, né, sempre você tem que estar aí conferindo, sempre estar conferindo aí o prazo de início da sua atividade do cartão do CNPJ. Essa é uma obrigação federal, a Receita vai olhar a sua atividade, né, o início da sua atividade, pelo cartão de CNPJ. O que mais? Deixa eu ver aqui que nós temos. Aqui tem um questionamento bacana. Bacana essa pergunta do Gabriel. Ele está me questionando aqui se, mesmo não tendo a DCTF Web ainda funcionando para o segundo grupo, porque esse segundo grupo só vai ter DCTF a partir de janeiro de 2019, ele está perguntando se ele deve entregar a REINF de dezembro. Deve sim, tá, Gabriel? Tem que entregar, tá? Uma coisa é a DCTF Web, outra coisa é a entrega da REINF. Como a obrigatoriedade está estabelecida para a competência de novembro, em dezembro você vai ter que entregar relativo a novembro e em janeiro vai ter que entregar relativo a dezembro, tá? Então, são legislações distintas, inclusive, gente, deixa eu até reforçar, aproveitando a pergunta do Gabriel, a penalidade da DCTF Web tá lá, tem
tem penalidades específicas, é diferente da REINF, tá? Essa penalidade que eu comentei aqui hoje é tão somente para a REINF, mas tem que entregar sim, Gabriel, a gente não tem essa folga, né? E só para fazer uma analogia, o pessoal aí que entrou no primeiro grupo na entrega de maio, né, tiveram que entregar maio, junho, e a DSTF Web só passou a vigorar em agosto. E é até interessante, gente, porque ele dá um tempo para você visualizar os possíveis erros que você vai ter na tua entrega, as possíveis dificuldades, né? Me parece que a Receita quis dar esse tempo ainda para o contribuinte se organizar, né, fazendo ali 2 ou 3 entregas antes do início da vigência da DCTF Web, né? Então, aqui na FH, em relação aos nossos clientes, nós conseguimos perceber isso, e quando chegou a vigência da DCTF Web, a gente estava já um pouco mais preparado para fazer essa entrega, o que não quer dizer que não existiram surpresas. Sempre que a gente tem uma obrigação nova, e principalmente falando de Receita Federal, a gente sempre se surpreende com algumas coisas, com algumas funcionalidades, né? E aí a gente não pode ser pego, vamos usar aquela expressão, né, de calça curta. É bom que a gente sempre verifique tudo que a Receita disponibiliza, inclusive aquele rol de perguntas e respostas, que é bem interessante. A sequência dos registros, né? A Tatiane Fagundes está perguntando aqui sobre a sequência dos registros. Isso é bem importante, tá, pessoal? O ideal é você fazer sempre a sequência que é apresentada na legislação, né? Começando ali pelo R1000, pelo registro 1070. O R1000 é fundamental, tá, gente? Como eu falei, se você entregou no primeiro período, você não vai ter que entregar nos períodos subsequentes. Então, quando você já tem o R1000 em vigência até 31/12/9999, você não vai precisar entregar um segundo R1000. Mas aí você vai se questionar, mas como é que a Receita Federal sabe que eu estou abrindo o meu período novo, né? Então, eu estou, vamos supor, entreguei em novembro, né, no mês de dezembro, e aí agora eu estou em fevereiro, eu não vou entregar um R1000 de novo. Como que a Receita vai saber que começou o meu novo período? Ela vai saber pelo envio do teu primeiro evento do mês da entrega, né? Então, se você está entregando, por exemplo, o registro 2010, né? Quando entrar o 2010 do teu novo mês, a Receita entende que aquilo é um novo período. Tá? Então, e aí é importante respeitar, sim, essa sequência, né? Porque acaba que senão você tem uma sucessão, né? Mas principalmente eu falo para vocês em relação ao primeiro período, né? Esse primeiro que vocês vão fazer agora para quem está entrando em novembro, em relação ao R1000. Se você não tiver R1000, você não entrega mais nenhum, você vai receber uma mensagem lá dizendo que ela não encontrou, a Receita não encontrou, né, existência daquele estabelecimento. Então tem que respeitar, sim, aquela sequência de eventos, né? Até em relação ao 2010 e 2020, veja que o entendimento da entrega é de que primeiro eu vou fazer os meus débitos, né? Depois eu vou informar os créditos que eu posso abater em relação aos meus serviços prestados, tá? Então, isso também tem lá no material da Receita Federal, é uma pergunta bastante comum e tem que respeitar a sequência, tá? Que mais que nós temos aqui? Questões sobre a DIRF, né? Sim, né? Questões sobre a obrigatoriedade da DIRF. A DIRF, como eu falei para vocês, né? A DIRF, ela é uma obrigação acessória que ela abrange, né? Imposto de renda retido na fonte e contribuições sociais retidas na fonte, que são aqueles 4,65%. Então, o que acontece? Como esses tributos ainda não estão na REINF, a Receita ainda vai exigir aí no ano que vem, em relação a 2018, a informação dentro da DIRF. Tá? Ela somente não vai existir quando estiverem acobertadas também pela REINF, né? Então, tem que ficar bem ligado aí que até o final desse semestre aí deve sair alguma coisa de previsão mencionando aí quando que começa o envio dessas obrigações pela REINF. Eles começaram pelas contribuições previdenciárias, né, exigência, até porque essas têm valor significativo e vejam, é uma informação que não estava em nenhuma obrigação acessória. Até então você não tinha dentro de nenhuma obrigação, com exceção da CPRB, né, a informação de retenções de contribuições, né? Muitas vezes a gente ia até a Receita Federal e a própria Receita Federal, né, nos colocava a situação de que não precisava fazer retificação, por exemplo, de GPS, de retenção, porque o importante é que você tivesse ela paga e se um dia você fosse questionado, você apresentaria, né? Então, muitas vezes, pelo menos aqui em Curitiba e região metropolitana, a gente tinha uma dificuldade, né, em
em apresentação de retificação de GPS, mesmo tendo formulários específicos para isso e tendo todo o mecanismo disponibilizado pela Receita. A própria Receita não acatava aí até um tempo atrás, né? Por isso aí a prioridade em relação à contribuição previdenciária, né? Pelo volume que elas representam dentro do rol de arrecadações do Ministério da Previdência Social, né? Vamos ver o que mais. Sobre a previsão do 2070, não é que não tem uma previsão, né? O que a gente encontra no site da Receita é a informação que isso deve ser divulgado até o final desse segundo semestre de 2018. Deve sair alguma coisa por aí. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Devo declaração, a gente já explicou. Outro ponto, no caso de empresas que não tenham movimentação referente a INSS, deve entregar a declaração com os registros 1000 e fechamento 2099, não é preciso entregar. Gabriel, tem que entregar sim, tá? Tem que entregar informando que é sem movimento, né? Infelizmente, a legislação, ela estabeleceu o rol de empresas obrigadas. Se a sua empresa ingressa no rol, não tem a informação sobre aquele registro, você tem que especificar que é sem movimento. Não é o mesmo prazo da REINF e do E-Social, né? Deixa eu ver aqui. Infelizmente, e ao mesmo tempo, felizmente, não é o mesmo prazo, tá? A gente tem mais no começo do mês aí as informações do E-Social por conta do Fundo de Garantia, tá? Observando aqui que, aproveitando aí o questionamento, né? Como mencionei para vocês, tem muita discussão de RH com fiscal. Não se assustem, se a sua empresa passar por isso, é normal, todas as empresas estão tendo, né? O pessoal de RH muitas vezes acaba tendo, né, um valor até mais significativo do que o de fiscal, né? Por conta da folha de pagamentos, então o pessoal quer garantir compliance, né? Então tem que chegar num acordo aí com a área do RH e a área do fiscal, porque o prazo da REINF e da DCTF Web é dia 15, mas é possível sim fazer um acordo interno, né, para que o RH também possa estar checando suas informações, e aí também é uma questão de acesso ao certificado digital, né, de como a empresa visualiza isso, de como ela disponibiliza isso internamente, né, porque tendo o certificado digital, entregou o E-Social, você já consegue visualizar ela no ambiente da DCTF Web, né, e o fiscal aí está entregando mais as informações aí relacionadas à aquisição e prestação de serviços, né. Então, assim, se você está vivenciando isso na sua empresa, né, o recomendável é realmente fazer uma reunião aí entre pessoal de fiscal, RH e contabilidade para verificar aí um prazo interno, né, nós estamos falando do prazo da legislação, porque o prazo da legislação é dia 15, né, e a gente vai antecipar ele quando ele não for dia último. Não adianta brigar com o pessoal do fiscal também, o pessoal aí de RH, porque o pessoal do fiscal vai bater na tecla que a legislação estabeleceu que é dia 15, então ele tem até o dia 15, até porque também não são conferências muitas vezes rápidas de fazer, principalmente para quem não tem uma ferramenta adequada, né. Que mais aqui que a gente tem? Questões de incorporação e incorporadora. Isso também é bastante relevante, né? Nossa situação econômica atual, a gente tem várias empresas aí passando por eventos especiais, né, de incorporação. Então, a incorporada, na verdade, vocês vão ter duas declarações, né? Uma da empresa incorporada até a data do evento de incorporação e outra com o período integral pela incorporadora. O que mais que a gente tem aqui? Vamos ver aqui alguma que não seja comum. Aqui tem uma pergunta sobre certificado digital. Não, via de regra é o certificado digital ou a procuração eletrônica, né? Se já tiver isso, é suficiente para fazer a realização da entrega. Olha aqui uma boa pergunta. Aqui, ó. Para uma empresa que não tem movimentação, se houver alteração cadastral, há necessidade da entrega de REINF somente com a alteração cadastral? Sim, tem que entregar a alteração cadastral. Sempre que tiver uma mudança nos teus dados societários, você vai ter que fazer uma alteração do R1000, sim, né? Inclusive ali a parte de representantes. Tem uma outra pergunta aqui sobre as ferramentas. Tá, a FH,
A gente tem, né, tem os clientes que têm a solução Guepardo, que é a nossa solução fiscal. Até o objeto aqui do nosso RINF não era entrar nesse mérito, mas como tem várias pessoas questionando, assim, tem duas situações. A gente tem, sim, a ferramenta do Guepardo. Dentro do Guepardo, para quem é cliente aí, a gente tem um desenvolvimento bem bacana para entrega da RINF, tá? Inclusive, é uma ferramenta que possibilita fazer conciliação com a contabilidade, e isso facilita muito a vida do pessoal da área fiscal e do contábil. E como eu falei para vocês, aí a gente trabalhou em cerca de 70 projetos aí da primeira onda. A gente trabalhou com empresas que estavam no projeto piloto, né, da Receita Federal. Então, ganhamos uma boa expertise nessa entrega. E também nessa primeira onda a gente percebeu que muitas empresas nos procuraram aí, muitas empresas que não tinham SAP, né, nos procuraram para verificar se a gente tinha alguma ferramenta disponível para realização da entrega da RINF, tá? A FH desenvolveu, né, uma ferramenta, assim, para realização dessa entrega via mensageria, com um valor agregado e um pouco diferente aí da nossa concorrência, que é justamente contar aí com a equipe do Tax Compliance Service para a realização dessa obrigação, elaboração da obrigação acessória, e também contando com o nosso pessoal de outsourcing, né, que essa equipe é a equipe onde hoje eu estou alocada, e onde a gente tem vários profissionais aí, tanto com expertise de sistemas, como expertise em SAP, Guepardo e especialistas tributários, tá? Então, a gente tem aí no nosso BPO o pessoal que tem expertise aí na área de imposto de renda, contribuição social, PIS/COFINS, ICMS, que pode estar auxiliando vocês na realização dessa entrega, né? Com esse diferencial de estar aí conferindo os dados que vocês estão enviando, porque isso é muito importante, né? Porque hoje a empresa que não fizer o seu compliance está deixando que a Receita faça por ela, né? E a Receita hoje é muito ágil, né? Hoje ela tem um sistema aí que cabe a informação de 3 países, né? A maioria do pessoal sabe que a Receita, inclusive, batizou muito bem, né, o seu sistema aí, né? Nós temos o T-Rex, né? E a analogia que se faz realmente é com o dinossauro, né? Que ninguém escapa dele, né? De tão grande ele é e de tanto é a sua capacidade de localizar suas presas, né? E tem aí um software dentro dele que se chama Arpia, né? Para quem tem curiosidade aí, quiser procurar em mitologia grega, a arpia é uma ave que consegue carregar um macaco e que consegue ter uma visão muito além do alcance de qualquer outro animal. Então, quando ela batizou esses sistemas com esses nomes, e a Receita gosta realmente de batizar, né, de todas as operações dela tem algum nome distinto, ela quis realmente fazer analogia dizendo que ela consegue enxergar longe, né, e hoje ela não faz mais esse compliance, essa visualização de maneira local, ela faz isso de forma online e muito rapidamente. Quando será a obrigatoriedade do segundo grupo? Só reforçando aqui, agradeço até a pergunta, que é bom sempre a gente reforçar, tá? A obrigatoriedade do segundo grupo começa agora na competência de novembro de 2018, tá? Então, todos os seus fatos de novembro de 2018 vão ter que ser entregues em dezembro, tá? Então, começa nessa competência, isso a REINF e a DCTF Web no ano subsequente. No começo do ano, você vai ter a obrigatoriedade da DCTF Web, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui entrando. O e-social alterou. Vamos aqui, nós já estamos até encerrando o tempo, tentar só fazer mais uma última perguntinha aqui. O e-social alterou seus prazos para envio do grupo 3, né? Acredita que a Receita Federal vai alterar também os prazos da FD e REINF? É possível, né? É possível que tenha para questões aí do terceiro grupo, sim. Agora, do segundo grupo, não é provável, né? Porque a gente já está em cima aí do início da competência, né? Se isso fosse divulgado até por uma questão de princípios constitucionais aí da anterioridade já deveria ter sido divulgado. Então, para a segunda onda, é bem pouco provável que saia alguma coisa nos próximos dias, né? Então, aí, para a terceira onda, é possível, sim. Tá? Então, pessoal, até porque esgotou o nosso tempo, gostaria, em nome da FH, de agradecer você, né, que disponibilizou aí um tempinho para estar participando com a gente desse webinar. É o primeiro webinar que a gente está fazendo aí pela área de Tax Compliance, a gente espera que seja o primeiro de muitos, né? Então, se você tiver aí alguma dúvida, pode também estar entrando em contato aí conosco pelo nosso site, né, direcionando aí a sua dúvida, o seu questionamento.
E a gente espera que vocês tenham gostado e que tenha sido proveitoso para vocês também obter um pouquinho dessas informações, né? Porque a alteração da legislação tem sido muito frequente, a gente não consegue, né, fazer uma atualização do todo, né? Então a gente quer aí disponibilizar para vocês sempre com antecedência algumas informações. Os nossos clientes também recebem algumas notas técnicas internas, né? Então espero que tenha ajudado vocês e a gente fica bastante grato aí por vocês terem disponibilizado esse tempo para estar junto com a gente. Ok, pessoal? Obrigada.